Olá, pessoal, bem-vindos a mais um A Tocha da Esmeril. O que os outros programas não trazem, a Tocha traz. E hoje, contando com a participação minha, Paulo Sanchotene, o âncora do programa, também com a ilustre e nobre participação do nosso militante palpiteiro favorito, o São Paulino Rafael Rossi. Tudo bem, Boa Rossi? noite. Tudo bem, Paulinho? Boa noite, pessoal. Hoje vou dar muitos palpites aqui. E o convidado de hoje, que nos traz a honra, é Antônio Patrus, mineiro, 62 anos, empresário do ramo têxtil, varejista, administrador de família política tradicional em Minas, apesar de ele não ser diretamente envolvido, mas é um apaixonado pelo tema também. Veio aqui honrar-nos com os seus palpites. Boa noite, Antônio, tudo bem? Boa noite, Paulinho. Muito obrigado pelo convite e honrado de estar participando aqui com vocês. A ideia do programa aqui é um programa informal, né? Aqui a principal qualidade das pessoas participantes aqui é serem palpiteiras. A gente quer fazer uma conversa que tenha um clima descontraído, de bate-papo, de bar mesmo. Por isso que eu sou obrigado a perguntar para vocês o que vocês estão bebendo agora durante a nossa conversa. Eu não queria desapontá-los, né? Eu acredito que eu estou aí para fazer o teste do Covid, para ver se eu peguei ou não, mas estou tomando seguindo aqui um protocolo, tomando uma medicação do qual não posso beber álcool, mas pelo programa e pela estreia do programa, eu peguei um copo d'água, e neste copo d'água eu vou colocar uma dose de uísque. Então, na verdade, não estou tomando uísque, estou tomando água para seguir o protocolo, mas estou fazendo uma benção aqui, umas gotinhas de uísque, só para dizer que, né, só para cumprir aí o protocolo de tomar algum tipo de álcool. Boa noite, Rossi. Boa noite, pessoal. Eu estou tomando uma cerveja artesanal. Não é a Baker, não, né, gente? Estou tomando uma outra cerveja aqui, artesanal, para a gente ir conversando. Eu espero que não seja Belo Horizontina. Em Minas tem que tomar cuidado aí para não tomar a Baker. Pois é, não é ela, não. Estou tomando uma artesanal aqui, porque aqui tem cerveja artesanal a cada esquina. E são todas muito boas. Esse caso aí da Belo Horizontina foi um caso muito triste, né, que aconteceu, mas houve uma sabotagem, mas não é o assunto aqui de hoje. Não, ficou só a fama. Não, mas álcool sempre é o assunto, né? Foi uma tristeza o que aconteceu lá, né? Que pena. Uma pena. Não, é verdade. Para o pessoal que não está acostumado, que está nos ouvindo hoje pela primeira vez, o programa é dividido em 3 partes, tá? Na primeira parte, que a gente chama de Direita da Depressão, a gente trata sobre tretas internas da direita, tá? É uma ideia de que a gente possa aqui fofocar um pouco, sem entrar em detalhes, só para mostrar que a direita também tem seus problemas e nos ensinar a rir de nós mesmos, porque antes de rir dos outros, nós temos que aprender a rir de nós mesmos. A gente tem que reconhecer nossos problemas e fazer graça deles, tá? Claro, sem detalhes, nós vamos falar genericamente, assim, até porque... Pode ser que eu dê detalhes aí, né? Não precisa, né? As veracidades também a gente não investiga a fundo, de novo, é palpiteira, são coisas que nós ouvimos por aí, e a gente vai contar assim, sem detalhes, só um geral, assim, né? Até a gente, se o ouvinte reconhecer uma história aí, quiser entrar em contato conosco, tá? A gente ainda não tem e-mail, mas pode escrever para o sancho.brasil@gmail.com, Sancho com CH. Mandei as fofocas, os prints, os vazamentos. As fofocas e tal, print, o que tiver. A gente não é o Moro, a gente não vai revelar print nem nada, isso fica nas internas, tá?
Aí a segunda parte do programa, depois dessa descontração, é chamado de pescaria, porque a gente pega aquilo que está sendo mais falado nas redes sociais e nos grupos de discussão de direita, tá? O que o pessoal tem falado e comentado recentemente. E, por último, na sessão pautando o debate, que é sobre assuntos variados que a gente gostaria que tivessem sendo tratados, mas se estão muito pouco ou não estão, e aí a gente usa esse espaço como uma oportunidade para falar desses temas. Tá certo? Então vamos começar aqui com a direita da depressão. Eu tenho algo que eu andei ouvindo por agora, que não chega a ser tanto uma surpresa, mas editoras de livros liberais e conservadores estariam passando por dificuldade e os terceirizados e funcionários estariam com seus ganhos atrasados. Isso... Lamentável. Isso é ruim, né? Claro, né? Não sei a realidade de cada empresa. Tá todo mundo com dificuldade, depois o Antônio pode até falar no ramo dele, inclusive, mas isso é uma coisa que pode prejudicar a direita em vários aspectos, porque não apenas é uma parte importante de produção e disseminação de conhecimento, mas também macula a imagem do movimento e pode dar armas para os nossos adversários. Esperamos que essas situações possam ser resolvidas o quanto antes, né? E lembrando, Paulinho, que a esquerda sempre tem a verba governamental, né? A direita não tem essa verba. Não, mesmo com o governo, né? A gente faz questão de não usar essa verba ou usar com moderação. Eu digo a esquerda. Paulinho, Rossi. A questão da esquerda. Verdade também, gente, nós estamos ainda muito desarticulados, né, muito sem estrutura. Eles já estão faturando há 16 anos ou 20 anos que eles estão faturando. Nós nos organizamos muito recentemente e realmente muita dificuldade, né? O crédito hoje também está impossível, o investidor você não acha em lugar nenhum. Então está muito difícil, realmente. Rossi, agora a segunda parte me explica o que é um templário de apartamento. Isso vai voltar para mim com certeza. Templários de apartamento são os animais de estimação da direita. São aqueles nossos amigos fofinhos que jogam videogame e que eles teclam de uma maneira muito nervosa no WhatsApp, dando gritos de ordem, né? Chutem não sei quem, batam em fulano X e pedem pro Bolsonaro resolver tudo, né? Seria a versão da direita do Social Justice Warrior, daqueles dos guerreiros dos keyboard warriors do politicamente correto? Com certeza, né? Vai mais ou menos nesse cenário. O problema é que eles causam muita confusão, né? Muita briga. E aí a questão da articulação dentro dos próprios grupos da direita fica comprometida, né? Porque uma vez você não tem um ambiente para discutir, para debater, para falar nada, porque tudo eles usam de estratégias políticas, né? Assim, de destruição do inimigo, né? Então, assim, eles são muito nervosos no WhatsApp. Mas eles não saem de casa, né? Eles só saem de casa quando acaba a pilha do videogame. Não, entendi perfeitamente. A terceira fofoca eu vou botar aqui porque o programa está recém começando, porque daria para se falar disso todo e qualquer programa, porque esses exemplos abundam, tá? Mas é que tá sempre acontecendo, né? Às vezes que nunca foram e os estragos que fazem, né? Tem sempre tem sempre uma Joyce para cada Bolsonaro, né?
Mas é impressionante, assim, como do nada, tá? Você começa a ouvir coisas ruins de certas pessoas, e aí amigos, você vai checar a história, e o sujeito que é engajado, que é um companheiro, né, companheiro de luta nosso aqui, e aí quando vê, começam a descrevê-lo como um agente chinês, né? Mas é igual ao caso da Miss Pig com o presidente, né? Um dia eu sou mais Bolsonaro que os filhos, no outro dia o Bolsonaro é um crápula, né? Mas o detalhe, se comporta como esse, sem nunca ter sido nada. É um troço assim que a gente percebe que na direita, né, a gente não está livre de certos comportamentos assim pequenos, mesquinhos, né? Por fazendo uma tempestade em copo d'água por tão pouco. Não estamos livres. Não, comigo acontece todo mês. Esses exemplos desse abundam, né, Antônio? Verdade. O Rossi, então, é que o diga. Todo mês tem um, né, na minha conta. E aí vão lá na Aliança falar merda de mim. É complicado isso, né? Isso não que tu não mereça, né, Rossi? Mas, né? Não, eu mereço. Eu mereço, né? Se tem alguém que merece, sou eu. Não, isso eu sei. Não, eu até às vezes eu falo mal de ti, assim, só para não perder o hábito, né? Mas tudo bem. De uma certa forma, isso me deixa feliz, porque eu vejo que o pessoal tem essa necessidade de quando eles veem, assim, por exemplo, que a direita está indo mal, alguma coisa está dando errado, eles vão recorrer a alguém, né? Eles ficam recorrendo a mim, é claro que é num sentido ruim, né? Que é, porra, você não fez isso, caralho, você não fez aquilo é culpa tua. Então, quer dizer, tem aí uma certa aura de que eu deveria resolver todos os problemas, só pode, né? Eu agradeço aos Rossi do mundo, não é só tu, é um monte de gente, porque, tipo, se tá acontecendo com vocês, não tá acontecendo comigo. Então tá ótimo. Tem hora que a gente é obrigado a fazer algum comentário ou fazer alguma intervenção pedindo um pouquinho de paciência, um pouquinho de prudência. Pra quê? O pessoal fica em cima. Só piora, né, Antônio? É impressionante. E já que nós estamos falando das nossas discussões e brigas nos grupos de discussão, eu acho que nós podemos passar agora para a nossa sessão pescaria. Tá? Vamos virar a página. Claro, mas assim... Já fiquei deprimido. Mas assim, e parte disso é porque, né, aproveitando o gancho aí, o único assunto que você está se falando hoje, né, a gente não conseguiu pescar quase mais nada além, é o coronavírus e os seus impactos. É só isso que se fala hoje em dia. E o Rossi falou que estoura no dele sempre. Esses dias ele compartilhou um texto meu e xingaram ele. Xingaram a mim. Esse seu texto me rendeu aí um problemaço, né? Porque, assim, eu compartilho todos os textos que são publicados na Esmeril. Mas o texto do Paulinho me deu uma dor de cabeça, porque o texto do Paulinho fez... Eu sou agora... eu estou tentando derrubar o Bolsonaro, luto contra a cloroquina, o que mais? Sou defensor do Mandetta, né? Eu tenho aqui um pôster do Mandetta na parede do quarto, desde pequenininho. Vai, Mandetta! Traga o Mandetta de volta, aí, oportunidade. Porque ele compartilhou. Porque eu compartilhei o texto. Ele compartilhou o meu texto, imagina o que sobra para mim. Ainda bem que estoura nele, né? Então. Estourou em mim, estourou feio. Eu perdi, por causa do texto do Paulinho, eu perdi uns 10 amigos de infância. Não estou nem dizendo os amigos aí que a gente faz em grupo e que a gente se junta. Aí foi mais uns 50, né? Até hoje. Os meus posts no Facebook tinham 40 likes, né? Agora tem 5.
Vou te chamar de Magneto, Rossi. Então, só teu superpoder é atrair treta. Mas eu gostei do seu texto, Paulinho. Eu acho que o pessoal não compreendeu, não leu, principalmente porque na primeira linha, no primeiro parágrafo, você usa a palavra bolsominions, né? Então gerou a raiva. Assim, duas coisas que gerou a raiva, né? O bolsominions e por conta de ter ali o nome do Mandetta. Então você tem um pessoal aí na direita que quer, que tem, não vou dizer assim político de estimação, mas que tem figuras de estimação que essas pessoas querem promover para o Ministério da Saúde, não sei o que lá, né? E daí, só deles escutarem o nome da Mandetta, eles nem leram o texto, não entenderam. Gerou a raiva, né? Não, o primeiro parágrafo ali foi para gerar o sequestro da amígdala, como dizem lá no Brasileirinhos, mas o pessoal acha que só a esquerda tem sequestro da amígdala, né? Nós também temos. Não, eu apanhei muito por causa desse texto aí. E eu tinha que falar, não, mas esse texto não é meu. Esse texto é do Paulo. Não tenho nada com isso. Mas quando eu falo não tenho nada com isso, aí me pesava a consciência, né? Porque eu pensei, Rossi, eu culpa no Paulo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Realmente essa palavra bolsominion é uma palavra típica da esquerda, né? Quando a gente usa ela, toda vez que a gente usa alguma palavra da esquerda e as pessoas não conseguem compreender o sentido que ela foi dita, você vira... Mas eu fui o autor do texto, né? Aquele foi o Paulinho é um provocador. Porque assim, eu vou interromper aqui. Existe uma diferença entre ser bolsonarista e ser eu até não uso bolsominion, eu uso bolsomita, mas é parecido, mas é o sentido mesmo. Que a ideia eu defender sem... Se o Bolsonaro diz A, é porque há. Se ele diz não há, é porque não há. O Bolsonaro, ou qualquer pessoa, entendeu? Tipo, tu tem que por isso que eu quero entrar aqui, isso já vai aproveitar o gancho para a gente conversar aqui exatamente sobre isso. Então, se a pessoa diz A e depois diz o contrário de A, e tu defende ambas ao mesmo tempo, sem parar para pensar, isso que é um problema. Peraí, ou é um ou é o outro. Né? Não pode ser A e não A. Ou estava certo, ou está certo agora, ou estava certo antes. Não pode estar certo nos dois momentos. Né? Mas não, está certo. Isso é uma questão de maturidade, né? Você, quer dizer, uma coisa é você ter as suas convicções que você tem que consegui-las a partir de um exercício em busca da verdade. A outra coisa é você saber o que você defende publicamente, né? Depois até a gente pode. Depois eu entro aqui de novo nessa questão aqui, já vou até anotar aqui para ver se a gente volta a esse ponto sobre a crítica, né? Se a crítica é sempre ruim, né? Se precisa de apoio incondicional, mas depois eu volto com isso. Mas como a gente está falando de uma coisa e seu contrário, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Vou começar contigo, Antônio, que é o nosso convidado. Se tem duas opiniões que estão sendo defendidas concomitantemente nas redes sociais e nos grupos de discussões, que o Covid, tá, é uma gripezinha. Tá, para usar o termo que o Bolsonaro usou no primeiro discurso dele. Tá? E ao mesmo tempo que dizem que não é nada, que a gente não deveria se preocupar, dizem que se trata de uma arma biológica chinesa para a destruição do Ocidente. Eu, pessoalmente... Isso da direita, né? Não, isso a direita defende essas duas coisas ao mesmo tempo. Aí, Antônio, eu tenho a impressão que essas duas opiniões, elas se contradizem, ou tem que ser uma ou outra. Eu gostaria de saber a tua opinião, se tu já deparaste com essa situação, e se tu tem uma opinião a respeito. Paulinho, vamos começar com o seguinte, olha só. A gripezinha começou, não foi com o Bolsonaro, não. A gripezinha começou com o Drauzio Varela, começou com o Dória, começou com o Witzel, quando na época do Carnaval, todos eles foram amplamente favoráveis à realização do Carnaval e que isso era uma gripezinha normal que ia passar aí. Quando o Bolsonaro usou essa expressão, referindo-se ao Covid-19 como uma gripezinha, virou um problemaço para o Bolsonaro, né? O Bolsonaro menosprezando o que está matando as pessoas aí. Então, já começa errado por aí.
essa história da China também é outro problema sério, porque o mundo inteiro, na verdade, se você for analisar com calma, ela deve ter nascido e nasceu realmente na China. Agora, se ela foi premeditada para destruir o Ocidente, para destruir o capitalismo, na verdade, se foi ou não, ela está destruindo, ela está atingindo os pilares do capitalismo à medida que ela vai enfraquecendo o capital, né? O capital está fraco, o Estado tem que entrar, o Estado tem que vir e criar vários planos emergenciais. Aqui no Brasil nós tivemos a suspensão do contrato de trabalho, a redução de jornada, e aliás, muito pouco elogiadas, essas duas medidas são fundamentais para segurar uma crise maior no Brasil, junto também com o auxílio emergencial de R$600, também acalmou a população. E nós da direita, hora nenhuma, soubemos valorizar, soubemos colocar isso na mídia, não foi valorizado, uma medida extremamente importante do ponto de vista social. Esse programa está acabando daqui um mês ou dois, né? Daqui a pouco está acabando, vai ter que ser renovado talvez. É uma arma que foi uma contradição, porque ao mesmo tempo que acalmou socialmente o país, atrasou o fim do isolamento, porque todo mundo fica em casa recebendo dinheiro, pô. Está saindo para a rua quem não tem nada para receber, quem precisa trabalhar, não teve o contrato suspenso, ou por alguma outra coisa. Então, realmente, se a gripe ela veio da China, voltando ao assunto aqui, para destruir o capitalismo, eu não sei, mas se ela durar mais 1, 2, 3, 4 meses, ela destrói. O importante é que está destruindo, né? Não, isso é verdade, mas assim, tu acredita que possa ser essas duas? Eu entendi o teu ponto, inclusive, eu nem quero falar aqui sobre a maneira como a prefeitura... Eu vou te interromper, e vou te responder. Mas foi de uma incompetência, né? Porque também o poder público foi de uma incompetência brutal. O texto esse que deu dor de cabeça pro Rossi, eu elogio a postura do governo com a questão econômica, porque é uma coisa que é preciso se preocupar, e isso o governo vem se preocupando desde o começo, mas eu estranho esse desdém e, ao mesmo tempo, uma super importância, e eu vejo esses dois argumentos sendo contraditórios. Claro que eles têm algo de verdade, mas assim, tu levantar os dois ao mesmo tempo é que me parece ser complicado, mas posso estar errado. Paulo, não, eu estou entendendo o que você está falando. Você está querendo dizer que uma gripezinha pode ser uma coisa que vem de um país para destruir a economia capitalista. Sim. Então, é contraditório mesmo. Como é que uma gripezinha vai destruir um sistema, veio da China para destruir o sistema capitalista? Não seria uma gripezinha. Então, a coisa é antagônica mesmo. Mas isso aí são retóricas, né, que a gente vai usando e elas se contradizem mesmo. Nossa. Uma coisa que o Rossi levantou também, que seria um problema, que é relacionado a esse problema dessa contradição aí. É tratar as pessoas que estão ficando em casa e que podem, tá, como covardes, ao contrário de prudentes. Por exemplo, é o exemplo pessoal, assim, a minha mãe, ela está no grupo de risco. Os meus filhos não têm aulas, elas estão tendo em casa. Eu e a minha esposa estamos saindo somente para o absolutamente necessário. Seria uma posição covarde ou seria uma questão prudente? Nós não estamos assim um pouco exagerados no debate sobre essa questão, Rossi? Vamos lá, Paulinho. A questão que eu falei durante esse tempo inteiro era a seguinte: a gente tem esses conflitos políticos que direita, esquerda, e você tem as pessoas, né, que ficam no meio do sanduíche.
e que não necessariamente todo mundo tem que entender de política, entender o que está acontecendo, entender desses conflitos de poder. E a militância, ela erra, principalmente a militância da direita, quando ela começa a acusar as pessoas de serem covardes. Então, você, fica em casa, você é covarde. Por quê? Porque você está em casa, você se submeteu à ditadura, né? Então você é um covarde. Isso aí é uma postura que afasta as pessoas da direita, né? Afasta as pessoas de entenderem o que está acontecendo, né? Da mesma maneira que a esquerda faz, chamando quem sai de casa e tudo mais, a esquerda fala, você é imprudente, você está sendo imprudente, você está arriscando a sua vida e arriscando a vida dos seus familiares, né? E num cenário do qual nós todos temos pouca informação, essa que é a realidade, né? Voltando naquela primeira questão, né? O Covid com certeza não é uma gripezinha, na minha opinião, no meu palpite, né? Não é uma gripezinha, é uma doença que ataca no sangue, né? Se é uma arma biológica chinesa ou não, eu vou bem na linha do Antônio, né? Que o que importa é o efeito que ela está causando, né? E eu defendi desde o início, eu lembro como se fosse hoje, quando eu falei num grupo que nós não deveríamos esperar nada, absolutamente nada, nem do governo federal, de governo estadual e de governo municipal. E aí todo mundo começou, opa, peraí, você está falando que a gente não pode esperar nada do governo federal, do Bolsonaro, você tá louco, né? Eu falei, é óbvio que não, né? O governo, né, ele deveria, em todos os âmbitos, tá, aqui do federalismo, ele deveria apenas nos recomendar coisas, né? E nós, as pessoas, deveríamos nos organizar com a nossa liberdade, e conforme a realidade vai se mostrando, a gente decidir ou não o que fazer. E aí eu vejo a confusão que tem no cenário, por exemplo, eu vejo o pessoal da direita que está lutando contra as ditaduras, né? Se eles escutam a palavra quarentena, aquilo soa neles algo extremamente negativo, no sentido de que a quarentena serve para destruir a pessoa. E não é. Quarentena é uma palavra técnica que tem uma finalidade específica. Se ela está sendo usada hoje com uma finalidade política, essa história é outra. Pelos números e os dados que nós temos, a gente sabe que o corona ele dá um problema ali em 2 ou 0,2% da população, né? Mas se fosse uma doença que desse um problema em 99% da população, aí uma quarentena, conforme nessas proporções, se justificaria, eu acho que é muito mais, né? Então existe o problema da politização. E quando a gente volta para esse debate de covardia versus imprudência, a esquerda e a direita puxando a corda, cada uma para o seu lado. Você coloca também, Rossi, aproveitando a oportunidade aí, o terror que as mídias globalistas colocaram em cima da gente. Então, para eles lá, essa covardia, essa prudência, eles, mostrando caixão, mostrando enterro todo dia, e não sai de casa, você está saindo e você está matando as pessoas e matando a sua família. Então, realmente, há uma confusão muito grande, né, de tudo isso aí, um hiperdimensionamento, talvez, e a gente não sabe até onde vai. Essa é a grande questão, né? Até onde vai, né? Lembro no início lá, Rossi, quando você colocou esse negócio era sério, que a gente tinha que ter prudência, que o Bolsonaro estava querendo sair, soltar todo mundo, acabar com o isolamento. Eu também falei lá, olha, gente, não tem jeito, agora a estratégia tem que julgar de acordo com a música que está tocando. E o do Bolsonaro até que foi muito feliz, né, de entender que quando o STF julgou o problema para os governadores e para os prefeitos, colaborou demais com o Bolsonaro do ponto de vista que o problema deixou de ser dele e ele continuou defendendo que a economia vai acabar. O único erro do Bolsonaro nessa história toda, e que nós já tentamos transmitir isso para ele aí, é que agora ele tem que pedir o fim do isolamento, mas com responsabilidade, com normas de entrar e sair dos lugares, não é simplesmente soltar de qualquer maneira, porque ainda existe alguma coisa que tem que ser feita, porque senão vem crítica em cima, vem
emolação para ele. E ele já entendeu, já está começando a usar máscara. Não é que vai entrar no jogo. Ele está entrando no jogo. Não, ele não está entrando, ele está apenas cumprindo um protocolo, porque amarraram ele todo. Ele está todo amarrado, então ele tem que cumprir o protocolo. Exato, entenderam o que eu quis dizer? Eu entendi e eu complemento ainda. Nós lembramos aqui do caso Marielle. A Marielle foi um corpo político, né? No sentido de que o cadáver da Marielle foi explorado politicamente, todo mundo sabe. Né? E vejam o tamanho da coisa como foi. Na questão do Covid-19, o número de mortos vai ser determinante para o tamanho da crítica que o Bolsonaro vai receber, ainda que esses mortos sejam todos responsabilidade da gestão em âmbito estadual ou municipal. Isso tudo vai ser terceirizado por conta do discurso. Interessante colocar a questão da Marielle, um baita parênteses aqui no programa, mas o problema é que aqui nós estamos concordando demais um com o outro, né? Aí tá o programa... Deixa eu ir além, Paulinho, para ver se vocês discordam. Deixa eu ir além. Nessa questão do política aí, tá? Do corpo. Quando o Bolsonaro iniciou, e a gente entende por quê, né? A questão da gripezinha, e eu falava, não, pelo amor de Deus, não faça isso. Isso me rendeu muitas críticas. O que eu pensava na época era o seguinte, quando as pessoas comuns elas são, por exemplo, elas pensam sobre um homicídio. Aconteceu um homicídio, um crime. Na cabeça das pessoas, elas jamais vão jogar isso, responsabilizar o Bolsonaro por isso, por um homicídio. Por quê? Porque no imaginário, o Bolsonaro ele combate o crime. Né? O Bolsonaro ele é um herói que combate qualquer tipo de violência, né? No imaginário das pessoas. Ele não é responsável por assalto à mão armada. Ele foi eleito justamente para combater esse tipo de problema. Exato. Agora, vindo para o caso do Covid. O Covid realmente a doença existe, né? Não é algo bom, é algo ruim, né? E a mídia vem com todas aquelas fórmulas que os especialistas que não foram testadas, de como se combater algo ruim, né? Então, as pessoas veem isso, elas recebem informação na empresa onde elas trabalham, no jornal e tudo mais, e elas ficam, nossa, tem que fazer quarentena, tem que usar máscara, tem que passar álcool em gel. Aí daí me vem o Bolsonaro e fala, não, é gripezinha, esquece. Então, no fundo, o que ele estava fazendo? Ele estava no imaginário combatendo as ações que combatiam o vilão, que é o Covid. Então eu falei, meu Deus, isso é um erro terrível, não faça isso, não fale mais que gripezinha. E aí tiveram aqueles 2 pronunciamentos, e aqui em São Paulo o que aconteceu no fundo? O apoio começou a minar, começou a perder. Eu testemunhei pessoas que votaram no Bolsonaro, que fizeram campanha para Bolsonaro, que foram nas ruas, que foram em milhares de manifestações, usam camisas, tem fotos, eu testemunhei essas pessoas batendo panela. E aí, como é que isso tudo aconteceu por quê? Por conta de sentimentos, amígdalas, né? Então, bom, esse foi o grande alerta que eu fiz lá atrás e que me rendeu tantas críticas e que rende até hoje, né? Foi exatamente isso. Foi verdade. Esse fato aí foi marcante. Você foi crucificado lá. Agora, a gente tem que entender também que isso tudo vem acontecendo pelo exagero com que as mídias tradicionais, globalistas, colocaram o problema para nós. Então, a questão da gripezinha virar o que virou, o Bolsonaro dizer que era gripezinha, ele acertou naquele início lá, e ninguém conseguiu entender nem enxergar isso a longo prazo. O Paulo Guedes, quando o problema estourou, ele percebeu claramente que o país entraria numa recessão, não sabia que era de 5%, 4%, igual estão falando aí, de queda no PIB. Mas ele avisou o Bolsonaro, olha, vão defender a economia porque vai ser muito pior o desastre econômico. Então, o Bolsonaro faltou apenas ele ser um pouquinho mais prudente, continuar pedindo o fim do isolamento, torcendo para o isolamento continuar, para a economia, infelizmente, chegar nesse ponto que chegou, e ele depois sair dizendo, olha, eu avisei, eu não fui responsável.
responsáveis são os governadores. Então, hoje, o que você percebe? Você percebe que a mídia globalista está tentando tirar a culpa dos prefeitos e governadores, está preocupada está entendendo que tem que ter fim o isolamento horizontal. Eles estão preocupados também, porque estão vendo que os estados não vão arrecadar, estão vendo que o estado, para pagar uma folha de pagamento, vai ter dificuldade, não está tendo recolhimento de CMS. Então, assim, eles também estão preocupados. Então, essa queda de braço aí é uma queda de braço que, apesar do número de mortes ser significativo, já está em 200 mil nos Estados Unidos, na economia mais avançada do mundo. Está em 200 mil mortos, se não me falha a memória. Então, aqui no Brasil, nós estamos aí com quantos hoje? 17 mil? Acho que é algo em torno de 17 mil, né? O Brasil está muito... Tá bom, assim, no sentido de, então você vê, por exemplo, mortes baixas. Então é o seguinte, Rossi, o que vai determinar não é o número de mortes, não. É a maneira como foi enfrentado a postura do presidente. Agora, é tão vago isso aqui que a gente não está nem checando. Nós estamos todo mundo com o computador aberto, ninguém está puxando o celular nem nada. Isso aqui é para a gente citar número de cabeça, se está certo ou não. É para errar. Ordens de grandeza, né? Serve mais como ordem de grandeza esses números que a gente fala. Você pega os Estados Unidos, um país poderoso daquele, atingido em cheio. E nós também vamos ser atingidos. A Itália foi, a Alemanha foi. A Alemanha também está com um PIB negativo previsto aí. Então, realmente, o estrago na economia mundial foi muito grande. O comentário de vocês é o texto que eu escrevi quase ao pé da letra, como se vocês estivessem lendo o polêmico texto ali. Então, Paulinho, aqui a gente está todo mundo na mesma página sobre isso. Não, e pior ainda, voltando para o seu texto, o que eu queria que o Bolsonaro tivesse feito lá atrás é o seguinte, que ele tivesse tido um discurso que o pessoal rotula aí de prudência e sofisticação, mas que na verdade é um discurso que ele liderasse o combate contra o coronavírus. Eu queria que um discurso ele fizesse isso, mas que as ações do Ministério da Saúde fossem ações que defendessem a liberdade. O que aconteceu? Ele fez ao contrário. Ele fez o discurso e o Ministério... O discurso é pró-economia, e enquanto isso o Ministério da Saúde fazendo que nem o Mandetta, no auge, tipo, na porta de saída do Ministério, ele foi obrigado a reconhecer que tudo que ele pediu, o governo deu. Né? Que não, ou seja, era da boca para fora a diferença entre o Bolsonaro e ele. Claro que o Bolsonaro queria que fosse diferente, tá? Mas ao fim e ao cabo, tudo que o Mandetta pedia estava sendo recebido. Então Paulinho, psicologia reversa. Deixa eu interromper. Psicologia reversa. Se você sabe que se você falar A, os governadores farão B, por que você não falou B para eles fazerem o A? Exatamente, porque eles estão contra tudo que se fala, né? Não, é fácil. Com criança, né? Mas a questão é a seguinte, agora, isso é uma questão que aqui é um ponto de discordância do texto. Eu disse que o Bolsonaro está certo. E ainda acho. Eu acho que ele pecou, foi no discurso dele, até o primeiro, né? Aquele em rede aberta de rádio e televisão. Foi uma coisa que eu me lembro, porque eu assisti em casa com a minha esposa, a gente assistiu em duas partes. Foi interrompido, depois a gente voltou para assistir. E no final da primeira parte, até a minha esposa, que não é... Eu apoio o governo, tá? Mas a minha esposa tem sequestro da amígdala com o Bolsonaro, não gosta. Eu até votou nele no primeiro turno, mas a gente não votou no segundo. Mas de não gostar dele. Ela ouviu a primeira parte do discurso e ela, não, tá, agora eu entendi o que o Bolsonaro tá fazendo. Que foi que ele disse assim, eu não quis criar uma histeria, então eu fiz um contraponto com a imprensa e papapá.
Foi a primeira parte, e tipo assim, agora o Bolsonaro deu uma baita dentro, primeira metade. Ele foi um guerreiro, né? Aí a segunda parte que vem aquele do gripezinha, vai ser um resfriadinho e não sei o que, tal e coisa, que ele vem, que ele poderia ter feito exatamente a mesma coisa, mas reconhecendo os esforços das pessoas que estavam em casa, do sacrifício, porque ninguém está em casa porque quer. Deixa eu falar com você uma coisa aqui. Quando você falou aí. Para todo mundo vir aqui. Aí ele poderia ter feito uma coisa assim. Não, eu entendo o sacrifício de vocês, mas isso é uma coisa que nós não podemos fazer indeterminadamente, que é o problema. As pessoas estão chamando de quarentena algo que não é quarentena. Eu já te dou a palavra. Isso é confinamento, porque não tem tempo para acabar, né? Quarentena é específico. Tu fica por 14 dias, 20 dias, um mês, 40 e depois passa. Mas não, a gente tá trancado em casa sem saber. Gente, isso vai ter que acabar. Ou então acaba. Vai ter que acabar. Mas olha, deixa eu só te falar uma coisa. Vamos falar dos empresários, que é a minha área. Hoje e esse final de semana passada, durante essa semana, nós estamos acompanhando vários empresários sendo chamados na CNN, naquela porcaria da CNN na Globo News. Todos eles estão defendendo volta ao trabalho, mas de maneira ordenada. Eu até hoje não ouvi o Bolsonaro, hora nenhuma, pedindo para voltar de maneira ordenada. Nós temos um grupo aqui, nós já pedimos para ele fazer, chegar até ele, porque nós temos que voltar ao trabalho de maneira ordenada. Isso aí não tem outra saída, porque vai ter que ser assim por um período. A questão das máscaras, Antônio, a gente tem que usar essas coisas, por exemplo. Condiciona, tem prefeitura que fez isso, abre a área comercial desde que as pessoas estejam de máscara, né? Aqui, e aí tem os templados de apartamento. Limite de pessoas dentro das lojas, isso aqui em Uruguaiana o comércio está aberto, mas está assim. Então, mas assim já é melhor do que estar fechado, né? O problema é que aí vem os templados de apartamento e começam, usar máscara. Significa que as pessoas estão calando a sua boca, é um simbolismo ruim, mas a máscara é algo que é tradicionalmente usado no Oriente, né? Lá tem muita gripe e o pessoal sempre usou máscara. Né? É para proteção do outro. Ela não serve para evitar que tu pegues, até ajuda, porque tu não coça o nariz e a boca e tal. Mas ela é muito mais para caso tu tenhas, não espalhar para os outros do que o contrário. A máscara é um sinal de respeito ao outro, não para medo pessoal. Então, assim, eu nunca vou defender que não se use máscara. Ok, pode haver um exagero, todo mundo usando máscara, ou usando máscara de forma errada. Ok, então ensine as pessoas a usar máscara de maneira correta. Né? Ensine as pessoas, né? Agora, não dizer assim, não use, uma campanha de rádio e televisão para ensinar, porque o que tu vê de gente usando a máscara errado é um... Então, agora você chegou num ponto fulcral que a gente não estava programado para a gente falar disso, mas que é uma verdade. Desde o início, qual que é o grande problema do governo Bolsonaro? O problema é a comunicação. A comunicação é muito ruim, as campanhas de comunicação são ruins, né? Mas não esse é o problema. Né? Esse é o nosso calcanhar de Aquiles. Nós vamos para os 3 graus para os 3 níveis da administração pública, né? Os municípios, os estados e a União, por razões diferentes, tem falhado nesse aspecto. As medidas estão sendo tomadas, há uma discussão, um diálogo de surdos aqui, pelo menos a minha impressão, é que a gente está argumentando A ou B, apaixonadamente, mas ninguém parou para pensar por que A ou B. É porque eu gosto de A ou eu gosto de B. Mas assim, e daí assim, então, qual é a melhor maneira da gente fazer? Não, soca todo mundo em casa. Não, tudo bem, soca todo mundo em casa, mas isso cria uma série de problemas. Não interessa, tem que ir, o que eu já ouvi de amigo meu, gente inteligente, preparada. Eu disse, mas isso aí cria uma série de problemas, não interessa. As pessoas têm que ficar em casa. Daí cara, e tu precisa pensar nas consequências disso, não é só trancar as pessoas dentro de casa, né? Porque as pessoas morrem de fome, né? Existem doenças associadas, você ficar dentro de casa, a sua imunidade diminui, né? Talvez tenha mais chance de você pegar até o Covid. É uma série de questões, tu não pode simplesmente jogar as pessoas dentro de casa e deixar lá.
Então, tipo, tu tem que ver como é que vai fazer. E se tiver que sair para trabalhar, também. Agora, claro, não ajudou em nada o tribunal, a Justiça Trabalhista, considerar a Covid acidente de trabalho. Porque agora o cara pode pegar em qualquer lugar e dizer que foi um empregador. Tipo, é um Foi exatamente por isso que os nossos amigos inteligentinhos aí, que criticaram o cancelamento da manifestação do dia 15, que não foi cancelamento, foi mudança de formato, mas foi por conta disso que os caras mudaram o formato das manifestações, para não tomar processo. Você coloca um caminhão na Paulista, enche de 1 milhão de pessoas, depois todo mundo aparece com Covid, mesmo, imagina a quantidade de processos que isso não dá. Não, e não só processo, né? Politicamente isso é um absurdo. Seria um baita tiro no pé, né? Tudo que a gente não quer acabou. E ainda mais no dia que o Bolsonaro veio a público e falou: eu não posso recomendar que as pessoas façam aglomerações. Depois desse dia, quem, em sã consciência, colocaria um caminhão na Paulista para fazer uma manifestação comum, né? Ninguém. O papo esquentou, tá ótimo, mas eu tô controlando o relógio aqui, nós já estouramos o prazo há horas. E eu tô querendo... Só uma observação rapidinho aqui de 1 minuto. A comunicação do governo, sabe? A comunicação do governo hoje é feita pela cabeça do Bolsonaro. De manhã... Não, segura. Então, nós vamos começar o ponto 13, o pautando o debate, que é sobre assuntos variados, tratando exatamente desse tema que agora o Antônio traz para nós aqui, que é a questão da comunicação do governo, porque daí isso já vai além da questão do coronavírus e dos seus impactos que a gente estava tratando no Pescaria. Pode falar, Antônio. Então vamos lá, para esse ponto da comunicação. O que está acontecendo hoje? Nos 500 dias do governo Bolsonaro, uniram todos os ministros, fazer uma live, todo mundo reunido, ia ser transmitido isso, então começou a passar na CNN essa reunião. Com 3 minutos de reunião, começaram a elogiar o que tinha sido feito. Nesse instante, então, a CNN interrompeu, entrou com outro assunto lá, com outra entrevista, e não voltou mais a falar desse fato, porque estava elogiando o governo e ela não estava gostando. Você vai ver como é que é feita a comunicação do governo. A comunicação é feita na cabeça do Bolsonaro, todo dia às 9 horas da manhã, quando ele sai do Palácio do Planalto, ou quando ele chega, todo dia de tarde. Então fica nesse negócio, ele chega lá e fala da cabeça dele as coisas incompletas, não lembra de falar tudo. E isso já é uma crítica, né? Voltando lá ao ponto número 1, ele não esquece de falar muita coisa e fica discutindo com o repórter, mandando o repórter a merda. Eu também mandaria para PQP, porque na verdade o repórter enche o saco com as perguntas repetitivas, já sabe que ele vai ficar nervoso. Então fica esse negócio da comunicação. Alguém tem alguma coisa para dizer sobre essa... Ele parou de falar um pouquinho, acho que ontem e hoje ele não falou, né? Exato. Inclusive, o vampirão Michel Temer recomendou para ele que ele parasse de dar essas entrevistas pela manhã, né? Eu não sou idiota de cair em conversa do vampirão Michel Temer, mas é um conselho que todo mundo diz, né? Algo que o pessoal de todo lugar fala, pode dar aquela entrevista de manhã. Porque, vou dar um exemplo para vocês. O governo Bolsonaro é o governo mais estável da história do Brasil. Foram poucos ministros que saíram, mas a impressão que as pessoas têm é que é um governo instável, porque cada saída de ministro rende fofoca, perguntas, briga, e o Bolsonaro vai lá e se dispõe o tempo inteiro, né? Eu fico lembrando daquele período aquele período infeliz que nós vivemos lá da Dilma, Lula. Eles trocavam, às vezes, na mesma pasta, eles trocavam de ministro 2 ou 3 vezes, e eles não apareciam para dar uma palavra. Ficavam como se tivesse uma espécie de bunker. Isso é verdade. Mas, por outro lado, também é verdade que a montagem do gabinete é totalmente nova e diferente. Mudou a relação do presidente com o seu próprio gabinete e do presidente e do executivo com o legislativo. Antes você montava o gabinete para conseguir maioria de votos no Congresso Nacional. Isso não acontece.
Então, assim, ó, não é uma escolha. Então, assim, por que tu tá trocando o ministro é uma questão muito mais importante agora do que era antes. Porque o detalhe é o seguinte: o Bolsonaro pode trocar o ministro do turismo, o ministro da. Tem uns. Na boa, tem uns 10 ministérios lá que vão encher o saco se o Bolsonaro trocar. Tem uns outros 10 ministérios lá que ele pode trocar de manhã, de tarde, de noite, que ninguém dá bola. Isso é verdade também. O problema é que ele tá trocando daqueles 10 ali. Ele trocou a Casa Civil, ele trocou a Justiça, ele trocou o ministro da Saúde no meio de uma crise de saúde. Entendeu? São ministérios específicos que chamam a atenção. Mas a Casa Civil, que é responsável pela comunicação do governo, não é ela que é responsável pela comunicação? Não, é a Secretaria de... a Secretaria, né? É a Secretaria de Governo, eu acho. Enfim, quando era o Onyx, no início lá, o Onyx pelo menos falava muita coisa. O que está acontecendo é o seguinte, não tem ninguém falando pelo governo e a mídia não está nem um pouco interessada, a mídia globalista, em divulgar nada desse governo. Não há comunicação nenhuma. Não, o governo usava muito bem no primeiro ano. Assim, não, estou falando depois da crise. Os grupos de discussão. Sim, mas depois da crise. A melhor comunicação do governo era a tia do Zap. Sim, essa está sendo. Como é que está essa atualmente na sua visão? Mas sabe que não vem mais dados do governo. Antes vinha, a cada 2 semanas, tinha conquistas do governo que entupia o. Verdade. Mas vamos lá. A gente está na crise do Covid. Quem que é o grupo de risco do Covid? É a tia do Zap. Né? Então, o discurso do Bolsonaro no início da crise não foi bom, né? E por isso eu avaliei principalmente por conta disso. A questão da Paulista, o público que é na Paulista é a tia do Zap, né? Sempre foi a tia do Zap. Não tem jovem na Paulista defendendo o governo, não tem, é raro, né? O conservadorismo tem esse problema, né? É mais uma população mais velha. A minha mãe é a tia do Zap, tipo, é o estereótipo da tia do Zap, né? Mas a minha mãe, eu falei para vocês que é grupo do risco, né? Ela diz assim, eu tô 100% com o Bolsonaro, mas ela tá lá na estância, socada lá dentro, ela não sai, entendeu? Porque assim, não, tô 100% com o Bolsonaro, quem puder sair, sai, mas eu fico aqui. Certa, ela não é boba, né? Pro grupo de risco tem que ficar quieto. Não, mas eu digo assim, mas eu não vejo a minha mãe, os grupos de amigos dela que me via, né, o grupo da família, né, tipo, que enchia de coisas, de conquista do governo, tá caído. Não é só que o pessoal tá batendo panela e gente que virou casaca. Tem muita gente que defendia o governo que não está sendo alimentado. Parece que perdeu um pouco do desanimou, né? Tocou num assunto muito importante, que é o problema do apoio ao governo Bolsonaro. 58% que nós tivemos de votos no segundo turno não representa que todo mundo ali que votou concorde conosco. A gente sabia que nós tínhamos 30% e temos até hoje os 30%. Mas nem nós concordamos com nós mesmos. A gente vive brigando com os outros. Não, mas nós sabemos que o conservador, hoje, é 30%. Nós temos aí 30% de petista, né, de carteirinha, e temos 40% de pessoas que elas eram... Aí vem a isentosfera, aí vem a New Left, vem essa turma que está aí brigando com a gente também, mais do que os petistas. Então, o cenário, para mim, Bolsonaro não perdeu apoio, nunca teve esse apoio. No dia 1º de janeiro de 2019, que teve de crítica, começaram as críticas da New Left, da turma que votou no Bolsonaro por falta de opção. Essa turma, ela voltou de novo contra o Bolsonaro. Mas o interessante disso tudo, apesar do que a gente está falando aqui, pega as pesquisas de aprovação e reprovação do governo. A última que eu vi foi da Veja, que saiu agora há pouco tempo. Ela foi muito clara. O Bolsonaro migrou para a classe mais pobre,
Ou seja, perdeu a turma da Faria Lima, perdeu a turma da Paulista, perdeu, que já não era dele mesmo, que já não era dele. Nenhuma surpresa aí. Nenhuma surpresa. Então ele foi para a classe C e D, muito bem nesse pessoal, porque o pessoal está reconhecendo os R$600, reconhecendo a suspensão e o dinheiro está caindo na conta, está entendendo a redução da jornada de trabalho, o dinheiro está caindo na conta. O discurso do Bolsonaro, desde o começo, com preocupação econômica, é que ressoa no ouvido dessa gente, não é só o bolso que está falando, o Bolsonaro é o ouvido também. O Bolsonaro está falando a língua dessas pessoas, são quem mais está sofrendo. Mas é o que eu estou dizendo. Agora deixa eu fazer. Só para encerrar o raciocínio aqui. A mídia globalista está vendendo a ideia que o Bolsonaro caiu, o Bolsonaro não tem prestígio nenhum, que o Bolsonaro ninguém apoia mais, uma voz dissonante no mundo inteiro, que o Le Monde... Pô, hoje vieram com o negócio de Le Monde dizendo que o Bolsonaro está sendo criticado lá em Paris. Porra, essa mídia, o que ela é? É uma mídia globalista. Está xingando mesmo. Xingando mesmo. O país não vota na eleição brasileira até a última vez que eu chequei. Então, a conclusão é o seguinte: o Bolsonaro perdeu aquele grupo de 58%, voltou para o seu grupo de 30%, o PT continua com o seu grupo de 30%, e esse grupo de 40%, que vota na última hora, vai votar de acordo com a situação econômica, vai votar de acordo com o que tiver lá no quadro em 2018. Entendeu, gente? Eu estou querendo dizer isso. O Bolsonaro não tem que ter 50% de aprovação, não, e nem vai ter. O ponto que eu fiz quando eu levantei essa questão é que é impressionante o número, porque desde que o Bolsonaro assumiu, os números, já aconteceu de tudo, coisa boa e coisa ruim. E os números permanecem estáveis, eles flutuam dentro, a flutuação é mínima. O Bolsonaro não baixa de 30%, não vai acima de 40%. A rejeição dele não baixa de 30%, nem sobe acima de 40%. Fica nesse 30%, né? O que muda é 10%. Exatamente, na ordem de grandeza. Ótimo, bom é 30%, regular é 30%. Hoje é 60, né? E o ruim, péssimo é 30. E tem 10 que flutua entre os três. E fica... Corretíssimo. Então, pessoal, o que isso gera? Se a gente para, né, dá uns passos para trás, e se pegar os números, tá, de votos mesmo objetivo, contando a abstenção e tudo mais, é isso aí. O 54% do Bolsonaro é 33%, 32% do número bruto. Né, porque teve abstenção de 20 e poucos % lá. Mas, na verdade, tá tudo estável. Deixa eu interromper agora vocês aí, Paulinho e Antônio, um pouquinho. Não pode. Tá difícil de interromper, eu tentei interromper aqui. Vocês são interrompíveis, é difícil. Agora, há aí algo muito danoso para o projeto da direita, nisso aí do Bolsonaro, né? Que eu vou jogar isso aqui para vocês isso é interessante. É algo até meio psicológico para a gente analisar. Quem tem esse percentual de apoio é o Bolsonaro, a pessoa dele, né? A figura. Não é a direita. Se fosse uma pesquisa com a direita, vamos pegar aqui os líderes da direita, os ativistas, todo mundo, pegar a gente, a nossa popularidade estaria lá no chão. Só que a direita não entende isso, ela acha que ela compartilha da popularidade do Bolsonaro, e por conta disso ela faz uma pressão que às vezes não ajuda o próprio governo. Você confunde com o Bolsonaro. Hoje a direita, né, a direita brasileira, ela está dentro do bolsonarismo, aliada ao bolsonarismo. Essa realidade é eu posso não gostar disso, mas é inegável. Tipo, esse é o problema. Rossi, o Bolsonaro representa a figura dele, isso tem que entender também. É um símbolo. Representa o que ele representa. Ele foi eleito com qual bandeira? Fim da criminalidade, fim da corrupção, fim da libertinagem de costumes, a favor, fim da escola plural, fim de uma série de coisas de esquerda.
aliado com o liberalismo econômico. Né? Aliado ao liberalismo econômico, que foi muito bem defendido agora pelo governo Bolsonaro, com essa medida que ele deu às empresas de conceder volta ao serviço. Não é bem um liberalismo econômico, tem muito... o brasileiro tem algo de liberal, por mais que os conservadores... Mas o problema é a pauta exagerada. Por exemplo, eu gosto muito de falar nós já estamos completando agora 1 hora do nosso programa de meia hora. Mas o papo tá bom. A pesquisa do Instituto Perseu Abramo, do PT, em 2017, publicada em março de 2017. E uma das coisas que... a conclusão do pessoal lá da Perseu Abramo é que, tipo, nós perdemos contato com a periferia de São Paulo, ou com as periferias, com a população pobre do Brasil. Eles não entendem nosso discurso. Perdemos. E aí eles falam assim, não, mas nem tudo está perdido, porque percebe-se assim que o brasileiro não se, né, ele está aberto a questões como a mulher no mercado de trabalho, então, assim, aí eu digo assim, o que eles não notaram é que o Brasil, essas pautas que eles usam, assim, os brasileiros estão cagando e andando, é por isso que eles não se preocupam. Porque o brasileiro, né, digamos, não, é óbvio que tem exceções, né, mas o brasileiro não se importa que a mulher vá trabalhar. O brasileiro não se importa que ela seja a chefe. Nós temos a Bruna Torlai aqui, o exemplo de casa, inclusive. Ela que manda, a gente obedece. A gente até comenta. Ela pode abraçar as nossas... Quando ela bate martelo, ela bate martelo. Mas esse negócio a gente não tem problema nenhum, né? Rossi, então, assim, o problema é que o problema é e o pessoal cansou de ser chamado de machista, cansou de ser chamado de machista, racista, e tudo mais, porque não são. Inclusive, eles descobriram que os evangélicos são a favor da separação entre igreja e Estado. Então, né, outra bandeira liberal. Mas qual é a justificativa? Porque se misturar igreja e política, macula a igreja. Loucura. O projeto. Aí os caras viram a inteligência popular, assim, que é uma coisa, eu recomendo para todo mundo essa pesquisa do PT. Ela é maravilhosa. Ela mostra, assim, que ainda tem um senso comum presente nas classes populares brasileiras. Que nas classes altas se perdeu. Verdade. Toma uma água aí, Paulinho. Deixa agora o Antônio falar. Deixa eu falar aqui rapidinho sobre o projeto. Vamos interromper o Paulinho. Interrompe. Interromper o Paulinho aqui na raça. O projeto de direita, gente, ele só tem 1 ano de existência, porque assumimos o poder há 1 ano. Então, ele é embrionário, ele está nascendo. Eu tenho dito uma coisa muito interessante. O governo do PT, quando o Lula entrou, ele levou o Zé Alencar, eu tenho dito isso sempre, levou o Zé Alencar, que é um empresário, a ser o vice-presidente do Brasil, um cargo pejorativo, um cargo só tem importância quando o presidente morre. E, enquanto isso, o Lula aparelhou o Estado brasileiro só de petista e o vice-presidente é o Zé Alencar. Então ele agradou os empresários na época, eu lembro direitinho, todo mundo lembra, agradou a direita escondida que existia no Brasil, a direita reprimida, a direita derrotada, e aparelhou o Estado de gente de esquerda. O que nós temos hoje? Um Estado aparelhado de pessoas de esquerda. Nós não conseguimos desmontar, você vê isso no Ministério da Educação, você vê isso no Ministério da Saúde, você vê isso em todo lugar. Você está cheio... Vou terminar. Como é que nós vamos desmontar em um? Nós temos que ir desmontando da seguinte maneira. Exatamente, tem que começar a fazer um trabalho, você precisa ter uma tranquilidade de governo. Nós não estamos tendo tranquilidade por causa da Covid-19. Você tem que ter uma tranquilidade de governo para começar a tirar algumas pessoas. Aí nós encontramos o problema
as pessoas que têm estabilidade. Como é que você vai mandar embora quem é estável? O ministro Guedes falou várias vezes, como é que nós vamos fazer com esse Estado brasileiro? Vamos parar de contratar e esperar as pessoas morrer. Se você não contrata, você não coloca gente de direita. Então, assim, é uma sinuca de bico. Você tirar o que o PT fez. Muito difícil. A gente vai ter que ter sabedoria para poder ir tirando essas pessoas e colocando outras. Na Polícia Federal está ocorrendo isso. Tem muito petista, vários cargos lá que estão... Se não petista... Não é nem petista. O problema é que o Bolsonaro foi eleito, o Rossi, foi eleito contra esse regime, que é o regime da Constituição, não é petista, é MDBista. Sim, mas ela foi feita em 1988, gente. São filhos. 1988. Então é uma mentalidade que está ali, presente, que vai levar outros 30 anos. Isso que você falou é muito interessante. Isso a gente tem que reconhecer que é uma briga de ano. O que tu acha? Paulinho, isso aí que você falou é muito interessante, porque a gente vê que o maior inimigo que o governo Bolsonaro tem até o momento é o fisiologismo político. Dia 1º de janeiro de 2019, a esquerda morreu. E o que a gente está fazendo? Lutando contra o fisiologismo político. Né? A esquerda está lá, está no cantinho dela, né? Mas o fisiologismo político está se sentindo sufocado, né? Ele quer voltar, e voltando, ele pensa: opa, essa direita aí não gosta de mim, eu vou trazer a esquerda de volta, para ficar como testa de ferro minha, né? Exatamente. É o regime. Nós estamos lutando contra. O problema que nós estamos. O Bolsonaro foi eleito para. É uma sinuca de bico isso aí, porque ele foi eleito para implodir o prédio. Só que ao mesmo tempo tu precisa reforçar as instituições. Então, ou seja, tem que fazer uma reforma, manter o esqueleto e fazer uma reforma por dentro. É uma tarefa hercúlea. Vai levar um tempão para fazer. E o pessoal está perguntando por que antes da metade do mandato não foi feito ainda. Não tem jeito de fazer, não, mas peraí, vamos com calma. Esse é o grande problema da direita. Qual é o grande problema nosso hoje? As exigências que as pessoas fazem incabíveis. O ministro tal, tira a Regina Duarte, tira não sei quem. Eles ficam o dia inteiro, a própria direita fica o dia inteiro pedindo para tirar ministro. Isso não resolve. A direita não ajuda, exato. O problema do STF, vamos lá, o problema do STF. O STF está sendo... Vai ter uma mudança agora, né, em setembro, né? Sai o Celso de Mello. Vai saindo aos poucos todo petista colocado lá, todos colocados pelo Lula. Nós temos que ir tirando essa turma toda de lá, porque você domina o país pelo STF, que manda cumprir uma Constituição de 1988, não teve nada, nenhum sopro de liberalismo econômico. Em 1988, era tudo pró-esquerda, nós não tínhamos representatividade nenhuma. Então, a União Soviética ainda estava de pé, né? Então era aquele cenário, né? 1988, que foi feita a última Constituição, e o PT, mesmo assim, ainda votou contra. Ele foi contra a Constituição de 88. E é mais radical. O PT votou contra. Vocês olharem aí. Então, era o consenso da época. Era uma coisa assim que eles não aceitavam e era ruim para nós, porque era uma coisa... De novo, é o MDBismo. Isso que eu ia falar. Quem dominava na época era o PT, mas o PT, para governar, precisava do PMDB, precisava do Centrão. Eles entenderam isso muito bem. Eles governaram com o Centrão um grande tempo, e você vê que grandes roubos tiveram no PSDB, lá do Aécio Neves, o próprio Temer. Gente, como é que um presidente condenado aí tem um processo, negócio do cais lá dos portos, uma entrevista livremente, dando conselho ao presidente atual, que não tem nenhum caso de corrupção, e o Temer tem. Esse é o país da contradição, onde a lei está sendo feita para atender, foi feita para entender os interesses da esquerda. Ela não foi feita para capitalismo, nem para liberalismo econômico, não. Foi feita pelo Centrão mesmo, e que tinha uma tendência muito forte de esquerda. Fantástico, Antônio. O papo está excelente, mas há 1h10 do nosso programa de meia hora. Tu poderia explicar para nós, já que tu está aí em Belo Horizonte, o governo Zema, eleito pelo Partido Novo, o único governador do Novo,
e como ele está lidando e com a Assembleia Legislativa do Estado, como é que ele está lidando a questão do Covid, e principalmente a relação dele com o próprio partido, que eu imagino que não deva ser tranquila. Olha, essa história do Zema, ela começou no segundo turno, aliás, no primeiro turno, né? No segundo turno. No segundo turno, o Amoedo recomendou a todas as pessoas que eram do Novo para manter uma distância, para manter a neutralidade no segundo turno, que eles não iam dizer que eram a favor de A ou B, de Haddad ou de Bolsonaro. E essa neutralidade ficou muito clara. E o nosso amigo aqui de Minas Gerais, o Romeu Zema, ele pediu voto para o Bolsonaro. Isso aí ajudou ele muito também a ganhar a eleição aqui em Minas. Ele não vai cuspir no prato que ele comeu. Então, ao longo desses 2 anos, esse 1 ano que se passou aí, né, 2 anos que se passou já da eleição, não é isso, gente? 2 anos. Ele tem pedido e mantido uma coerência com o Bolsonaro. A Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais tem dado um apoio a ele na medida do possível, porque houve um acordo. O presidente da Assembleia hoje eleito por unanimidade, então ele consegue apoiar o Zema e, ao mesmo tempo, atender às demandas da esquerda. O Estado hoje, por uma bênção de Deus, 156 mortos por Covid, São Paulo tem 4.800, Ceará 1.640, Rio de Janeiro 2.700 pessoas e por aí vai. Aqui nós estamos com 156 mortes. Então, ele, não sei por qual motivo, não foi nada de isolamento, porque o isolamento começou para todo mundo igual. 20 de março aqui começou a ter isolamento. Enfim, ele está muito alinhado, ele vem defendendo muito o governo Bolsonaro, nas entrevistas que ele dá aqui, a Rede Globo, principalmente aqui para o MGTV, né, que é o Minas Gerais TV, ele se posiciona contra a Rede Globo constantemente, tem os repórteres de saia na mão, principalmente vem desenvolvendo uma política contra tudo que o Novo prega, porque ele é um empresário, no meu entendimento, e um empresário de base, ele não é empresário do mercado financeiro, que é o caso do Amoedo, que é o caso do Partido Novo, que é todo ligado ao Jorge Soros. Nós todos sabemos a posição financeira deles, do globalismo que eles estão envolvidos lá, e o Zema não é globalista, é um empresário local, empresário brasileiro da Gema, então ele tem governado com o Bolsonaro. Perfeito, pessoal. Nós temos um monte de coisa que a gente deixou aqui, mas imagina que o programa era de meia hora, nós já fizemos 2 programas em vez de 1. O Antônio volta aí no próximo. É tanta coisa que eu não falei nem o que eu bebi hoje. Tá? Eu bebi rum. Você bebeu chimarrão. Eu fiz um on the rocks aqui para mim. Tá? Você fez uma Cuba Libre aí? Cuba Libre? Não, Cuba Libre não, mas eu fiz uma coisa mais pirata, tá? Tipo, porque o conservador no Brasil hoje tem que ser um pouco fora da lei. Eu infelizmente estou bebendo água. Vocês sabem também que se beber água em excesso faz mal, né? Então é arriscado, mas eu estou bebendo água porque estou seguindo o protocolo da Covid, né? Tem que beber 2 a 3 litros de água por dia. Para fazer mal? Não, para fazer bem. Não, para fazer bem. Aí acima disso aí já começa a complicar. 2 litros por dia é muita água. 2 litros, 2,5 litros. É o que é recomendado. Eu não sou um bebedor de água. Eu não bebo água. A minha água é o que está na comida que eu vou consumindo. E e álcool, né? Eu bebo bastante álcool. Mas nessas fases aí que a gente pega Covid aqui, pega um ebola lá, pega uma outra doença aqui, aí não dá para tomar o álcool, né? Tem que o meu problema é que eu esqueço. Não é o problema. Tem que criar o hábito, né? Tem que deixar a água perto de ti e tudo mais, senão não faz. Mas tem que tomar. Mas tem que tomar esse número aí, eu ouvi também desses 2 litros de água. Aí tem que comprar uma garrafa de 2 litros, deixar do teu lado e ficar tomando até ela acabar. Esse é o
melhor truque para isso. Mas eu gostaria de agradecer a presença do Antônio, que veio brilhantar o nosso programa aqui com seus palpites. Se não fosse o Antônio, eu não sei o que esse programa seria hoje. Não, eu quero agradecer, participar ao lado do Paulinho, participar ao lado do programa. Eu queria agradecer, participar ao lado do Paulinho, ao lado do Rossi, esses dois expoentes da direita conservadora aqui no Brasil. Estou aqui à disposição de vocês para qualquer coisa, da próxima vez me chamar e tudo mais. Você voltará, Antônio, voltará ainda mais aqui, mais vezes. É um prazer, pode contar comigo, me chama que eu estou aí presente. Desculpa a todos se falei por muito tempo. Demorei muito aí. Deveria ter falado mais, é que a gente tem que aprender como interromper o Paulinho. Concordo com o Rossi, não dá, senão a gente fala demais aqui. A ideia não é essa. Exatamente, a gente vai acostumando, foi o primeiro programa, né? A gente vai acostumando aí, o primeiro podcast, a gente vai acostumando. Quando eu for chamado novamente, vou ser mais prudente na fala, mais sintético, mais objetivo, né? Não, e a gente vai estar mais entrosado também, isso vai ajudar também a dinâmica do programa. Agradeço então aí, todo mundo. Não é porque eu participei, não é porque eu participei porque eu estou aqui, mas eu achei esse piloto fantástico, é o melhor piloto feito na direita. Não é porque eu estou aqui, mas eu achei. Eu aposto que minha mãe concordará contigo em gênero não legal, Rossi. É importante as pessoas gostarem e entenderem o que a gente quis dizer, quais as ideias a gente quis transmitir. E estamos todos trabalhando para um Brasil melhor, um Brasil que cresça, né, no liberalismo econômico. Tá certo. Obrigado, Antônio. Uma boa noite, Rossi. Obrigado. Está sendo gravado, já é. Boa noite, pessoal. Beijo. Eu quero mandar um beijo para minha família, para minha mãe, para a tia não sei o que lá. Beijo para todos. Tia do Zap da família, tá ótimo. Tia do Zap. Então tá, pessoal, uma boa noite a todos e mais uma vez obrigado pela participação. Até mais. Até mais, grande abraço.